A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia e eu estarei relatando nesse áudio mais uma experiência que tive com o Senhor no dia 13/5 de 2020. Bom, meus irmãos, primeiro eu quero compartilhar com vocês uma palavra a qual o Senhor deu no livro de Lucas, capítulo 6, versículo a partir do 47, que diz assim: Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Bom, como eu relatei, no dia 13/5, pela manhã, eu tive uma experiência com Deus. E como vocês sabem, todos os dias às 6 horas da manhã temos oração ao vivo no canal. E nesse dia era eu exatamente que ia fazer a oração no canal. Estava sobre minha responsabilidade. E acabou que eu me atrasei, infelizmente eu me atrasei um pouco. E a irmã Liliane iniciou a oração. E então, quando eu cheguei, poucos minutos depois, ela passou para mim. E quando ela passou para mim, eu fazia a oração no canal ao vivo. E quem acompanhou a oração naquele dia, no dia 13/5, percebeu que eu estava fazendo a oração e passei para a irmã Liliane novamente. Porque enquanto eu orava, o Senhor falou comigo: Filha, aparta-te um pouco, porque eu quero falar contigo a sós. E quando o Senhor falou isso, eu passei para ela, me distanciei da irmã Liliane e fui orar a sós e falar com o Senhor. E enquanto eu orava, o Senhor me dava uma visão de um anjo se aproximando de mim, e ele tinha na mão dele, em uma das suas mãos, tinha um pergaminho. E quando ele chegou próximo a mim, eu senti quando o espírito do meu corpo, ele se retirou e foi em direção àquele anjo. E aquele anjo dizia assim para mim: eu fui enviado nesta manhã para te revelar algumas coisas que o Senhor mandou, também da estratégia para a igreja, e também te dar novas armas espirituais, porque nesta manhã tu precisarás pelejar. Então eu te darei novas armas espirituais. E quando aquele anjo falou isso, fomos subindo em direção ao céu, sendo que não entramos no céu, morada do Senhor, não. Ficamos nos ares. E quando chegamos nos ares, ele abriu aquele pergaminho e começava a falar comigo. E a primeira coisa que ele falava é: o Senhor está dando uma nova estratégia para a igreja dele. Nesse tempo difícil em que estão vivendo, o Senhor manda que a sua igreja tire 3 períodos de oração diariamente. Eu quero que a minha igreja tire 3 períodos de oração diariamente. E aqueles que por motivos de trabalho não podem, eu quero que tirem ao menos 2 períodos de oração diária, porque virá juízo sobre juízo. Juízo sobre juízo virá, e eu estou tratando com esta nação. E quando o anjo do Senhor falava isso, eu via, ele me permitia ver como estava escrito no pergaminho. E era 3 períodos de oração diária. E estava escrito às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da noite. E o anjo me permitia ver. E
ele falava que para aqueles que por motivos de trabalho não podem, essas pessoas devem ao menos tirar 2 períodos de oração. Aqui na nossa igreja, no nosso ministério, nós temos oração às 6 horas da manhã, como já sabem, ao meio-dia, porque o Senhor ordenou nessa experiência, conforme eu vi escrito. Então acrescentamos ao meio-dia e às 6 horas da noite, oração, e também às 11 horas. Então 4 horários de oração, 4 períodos de oração. E o Senhor pediu que a igreja viesse tirar 3 períodos de oração. Então, eu estou citando esse exemplo porque pode servir para você, ou também não pode, porque a sua realidade é outra, onde você mora. Então, se adapte conforme a sua situação, mas tire ao menos 3 períodos de oração, porque foi uma ordenança do Senhor, porque estamos vivendo tempos difíceis, como o anjo do Senhor falou, e virá juízo sobre juízo. Por isso o Senhor está pedindo, o Senhor falava nesse arrebatamento, nessa experiência, que pediu isso para que a igreja viesse se alicerçar mais sobre a rocha. O anjo falava assim: é necessário porque eu quero que a igreja venha se alicerçar sobre a rocha, venha se firmar mais, porque virá juízo sobre juízo, e é necessário que a igreja venha orar mais e se fortalecer mais espiritualmente. E depois que aquele anjo falava isso para a igreja, ele me mostrava, dava outro recado para o povo do Senhor. Bom, antes de entrar em outro recado, vale lembrar também, enquanto eu falava, eu me recordei que há tempos atrás o Senhor havia falado conosco que haveria uma batalha, e a estratégia nessa batalha não seria lutar com armas humanas, com estratégias humanas, mas a estratégia seria oração. E quando o anjo do Senhor falou comigo nesta manhã, ele também dizia isso, que a estratégia não havia mudado. A estratégia para essa batalha, para essa peleja não havia mudado, mas que a estratégia ainda é oração. E ele dizia isso, que a igreja teria que tirar esses 3 períodos de oração para vencer essa batalha. 3 períodos de oração diariamente. A estratégia não seria outra. E depois que o anjo do Senhor falou isto, ele também falava: diz para a minha igreja que eu não quero que o meu povo venha se adaptar à minha doutrina. Não, eu quero que o meu povo venha se converter verdadeiramente. Eu não quero que o meu povo venha se adaptar, mas sim se converter verdadeiramente na minha doutrina. Porque você sabe, meus irmãos, muito bem, você vai para um trabalho, para um lugar que tem regras, você se adapta às regras daquele lugar. Mas quando você sai, você volta novamente a viver a sua vida, a viver normalmente. Você só segue aquela regra naquele local. E o Senhor falava isso, que Ele não quer que a igreja, que o povo dele venha se adaptar. Por quê? Porque quando você está na igreja, você se adapta à doutrina de Deus, mas quando você sai, você volta a ser quem você era antes. Por isso é necessário haver uma verdadeira conversão, é necessário verdadeiramente se converter a Deus, porque você vive a doutrina dentro da igreja e fora da igreja você vive também. Então o anjo do Senhor entregava esse recado da parte de Deus para mim nesta manhã, que Ele não quer que eu e você venham se adaptar a viver a doutrina, mas sim se converter verdadeiramente. E depois que o anjo do Senhor falou isso comigo, eu fui levada em espírito a outro país. Eu fui levada em espírito a outro país, conjuntamente com aquele anjo. E quando eu cheguei lá, o Senhor me mostrava um servo do Senhor que Deus também levantou para dar experiências, para dar revelações.
ele é levantado por Deus, foi levantado por Deus. E o Senhor me levava até essa pessoa, até este homem. E quando chegamos lá, o Senhor começava a falar comigo através do anjo. Ele começava a falar comigo. Fui eu quem levantei. Fui eu quem o levantei para dar também experiências e revelar mistérios que estão escondidos em ocultos para revelar. Mas tenho um porém, porque a sua liderança, até mesmo a pessoa que é responsável por este jovem, o Senhor dizia que não tinha dado o tratamento correto para ele. E o Senhor me mostrava ele como uma ovelha com gordura, bastante gordura, e a pessoa que é responsável, a liderança daquele jovem, ia até ele, tirava a gordura e compartilhava com outras ovelhas. Essa gordura que o Senhor me mostrava não está se referindo à parte material de dinheiro, não. Está se referindo aos mistérios que Deus entregou a este jovem, os mistérios que Deus entregou a ele, e a liderança vai, tira os mistérios, né? Recebe até mesmo de bom grado e compartilha com outras ovelhas. Porém, quando a liderança tirava essa gordura, não dava o tratamento completo. Tirava a gordura, compartilhava com as outras ovelhas daquele rebanho e não tratava aquela ovelha que é este jovem. E o Senhor dizia que por conta disso, da atitude dessa liderança, é que esse jovem agora precisava ser moldado. E ele iria voltar a ter um tratamento que ele deveria ter tido no início por parte da liderança. Agora ele vai ter que voltar para o primeiro passo de ser moldado por Deus, de ser lapidado por Deus. E o Senhor dizia que ia tratar ele, porque a liderança que deveria ter feito esse tratamento não fez. E agora Deus vai começar a moldá-lo novamente, moldar este jovem. Então, o Senhor falava que agora este jovem iria voltar para o processo de ser moldado, porque o anjo do Senhor falou: eu fiz promessas sobre aquele ministério, fiz promessas que daria sinais, porém a liderança somente se preocupou com os sinais e com a operação do que eu estava fazendo, e não se preocupou em cuidar da vida espiritual dele, de moldá-lo, mas receberam os frutos que eu fiz através do ministério dele, mas não trataram ele. Por isso ainda há imaturidade em sua vida, ainda há imaturidade, e agora eu irei tratá-lo. E então, depois que o anjo do Senhor falou isso comigo, me tirava daquele país, daquele lugar, e me levava a um lugar que tinha um quarto. E quando eu entrava, havia 2 anjos me esperando ali dentro daquele quarto. E o anjo que me acompanhou desde o início, que tinha um pergaminho na mão dele, ele olhou para mim: eu te trouxe aqui porque o Senhor mandou, e te entregaremos armas espirituais novas e te daremos também uma unção nova. Mas tudo que te entregaremos nesta manhã será para usares no dia de hoje, especificamente nesta peleja. E então eu olhei para mim e eu vi claramente, quando meu corpo havia armas, havia escudo, havia, como a palavra do Senhor nos diz no livro de Efésios, um armamento completo. O meu corpo estava coberto por calçados, escudos, capacete, uma espada havia em minhas mãos. E aquele anjo,
aqueles anjos que estavam ali trocavam a minha espada, trocavam o meu capacete, meu escudo, trocava toda a minha armadura, e ele derramava uma unção sobre a minha cabeça, e ele falava assim para mim: tudo que estamos trocando hoje e te dando hoje será para usar nesta manhã, apenas nesta manhã, porque tu irás pelejar. E ele dizia para mim: tu irás pelejar nesta manhã em favor do teu ministério, da tua igreja, porque se esses demônios descessem à terra para lutar contra a igreja não conseguiria, porque não há armas espirituais específicas. Não é que a igreja não tem armas espirituais, não. É que para essa peleja era necessário ter uma arma espiritual específica, da qual não falo isso para me exaltar de maneira alguma, meus irmãos, mas estou falando aquilo que o Senhor falou comigo, aquilo que Deus me revelou nesta manhã. E aquele anjo dizia que tinha me levantado para ir essa pelejar, lutar, guerrear, por conta que o Senhor havia me entregado uma arma espiritual específica. Então o Senhor havia me levantado nesta manhã para fazer isto, cumprir esse propósito. E aquele anjo dizia que o Senhor havia me levantado para ir essa peleja, porque se aqueles demônios, porque o Senhor me mostrava muitos demônios que estavam se preparando para vir lutar, pelejar contra a igreja de Deus, mas era o dobro de demônios que o Senhor havia me mostrado da última vez. Então os demônios haviam se fortificado mais e mais. Eles haviam aumentado as suas forças mais e mais. Eram demônios diferentes. Algumas das vezes o Senhor me mostrou detalhadamente, mas dessa vez eu vi esses demônios que são mais fortes, mais potentes. Eu vi como vultos pretos. E eu sabia que aqueles demônios eram mais poderosos no reino espiritual. E por isso o Senhor me deu uma arma específica para pelejar em favor da igreja dele. E aquele anjo dizia: estamos te entregando essa arma para que pelejes, porque se esses demônios descessem à terra para lutar contra a igreja não iria conseguir vencer. A igreja não iria conseguir vencer porque não tem esta arma espiritual específica. Por isso eu te digo: tem de bom ânimo e peleja. E ele repetia isso para mim várias vezes: tem de bom ânimo e peleja. E então começou sair daquela sala que os anjos estavam trocando minhas armas, e fui levada aos segundos céus. E quando meu espírito chegou lá, eu vi milhares de demônios, e eram como vultos, como eu falei. E aqueles demônios começavam a lançar dardos inflamados. E aqueles dardos inflamados atuavam de uma maneira muito forte na vida das pessoas, de tal maneira que assim que era lançado e pegava, porque atingia algumas pessoas, eu via, tirava a força naquele momento da pessoa orar, da pessoa se santificar, se purificar, as pessoas não tinham força para jejuar, não tinham força para seguir a doutrina do Senhor, perdiam as suas forças de uma maneira muito forte. E eles lançavam, e o Senhor me tomava, e eu começava a pelejar para impedir que aqueles demônios viessem lançar seta na vida dos irmãos. E tinha um demônio específico que se aproximava de mim. Ele era um vulto preto. Ele se aproximava e eu escutava aquela voz dele horrível falando assim para mim: há muito tempo você tem lutado contra o exército de Satanás. Há tempo você vem lutando. Há tempo há um povo que vem lutando contra as forças de Satanás. Mas eu digo que desta vez este exército, o exército de Satanás,
tiveram suas forças multiplicadas. As forças foram se multiplicando cada vez mais, e dessa vez vocês não vencerão essa peleja. E quando aquele demônio falava isso, eu olhava assim, eles lançavam seta em pessoas, e eu escutava aquele anjo, a voz do anjo. Eu sabia que era a voz do anjo que havia vindo me buscar no início da experiência. E eu escutava a voz do anjo dizendo assim: diz para a igreja vigiar, diz para a igreja redobrar a sua atenção, a sua vigilância, orar mais, buscar mais, vigiar mais, para que estes demônios não venham alcançar, tocar na vida deles. Eu digo que são poucos que eu tenho levantado, são poucos que eu tenho levantado para cuidar e para proteger de outras vidas, mas aqueles que eu não tenho levantado com esse ministério, que ao menos eles cuidem de si mesmo, que ao menos eles venham cuidar de si mesmos, venham se proteger, venham cuidar da sua alma. Porque o Senhor dizia que são poucas pessoas que Deus tem levantado com ministério para cuidar, cuidar de outras vidas espirituais. Mas essas pessoas que Deus não tem levantado com esse ministério, que ao menos você venha cuidar da sua vida espiritual, que ao menos você venha cuidar da sua alma, para que, já que você não cuida de outras vidas, cuide da sua vida espiritual. Era isso que Deus estava falando. E logo então, eu continuei pelejando ali espiritualmente contra aqueles demônios, e acabou-se a peleja, e eu fui trazida novamente pelo anjo aqui para em frente a igreja onde eu congrego, em espírito. E quando meu espírito chegou, eu vi muitos demônios em frente à igreja. E aquele anjo falava assim: eu te trouxe aqui para que alertes a minha igreja, alerte ao meu povo, para que venha redobrar a sua oração, para que venha se preparar, porque virá juízo sobre juízo. E eu te revelo nesta manhã qual será o próximo juízo que virá sobre a terra. E aquele anjo me dizia qual era o próximo juízo. E eu pensava naquele momento, eu direi para a igreja. E quando eu pensei isso, aquele anjo falou: não, o Senhor não permitiu que você viesse dizer qual juízo virá, qual será o próximo juízo, mas diz tão somente à igreja que virá outro juízo, muito pior que esse. O próximo juízo virá e será muito pior que esse. Por isso eu também digo que venha alertar, para que a igreja venha se preparar mais e mais espiritualmente, e também alerte a igreja para que venha guardar alimentos. Aquele anjo dizia isso, para que a igreja me revelava o próximo juízo. E quando eu pensava em dizer qual será o próximo juízo, aquele anjo dizia que não, que Deus não permitiu que eu viesse dizer qual vai ser o próximo juízo, para que a igreja não viesse relaxar, porque se Deus revelar, você simplesmente vai relaxar espiritualmente. E o Senhor falava que não era para revelar qual juízo virá, mas porém mandava que a igreja viesse se preparar, redobrar a sua vigilância, a sua oração, a sua busca, buscar mais espiritualmente, se posicionar mais espiritualmente. E também o anjo do Senhor mandava que a igreja viesse guardar alimentos. Não é alimento espiritual não, a que o anjo se referia nesse momento, é alimento material, comida, a qual o nosso corpo precisa, alimento material. E o anjo do Senhor também dizia que o próximo juízo que virá sobre a terra irá dificultar que os crentes, os servos do Senhor venham se reunir, irá dificultar que os servos do Senhor também saiam para outro lugar, para outra cidade,
país de fazer a obra, irá dificultar isso. Por isso Deus manda a igreja se preparar espiritualmente para o próximo juízo que virá sobre a terra, sobre especificamente o Brasil. Então, depois disso, o Senhor me mostrava o presidente, o atual presidente do Brasil. E o Senhor me mostrava o atual presidente do Brasil quando chegava um tempo que as pessoas iam começar a querer tirar ele do poder, e acabava que ele não aceitava de maneira alguma, e ele se reunia com a sua equipe e não saía do poder, assim como tem em outro país, como a gente sabe, né? Outro país, a Coreia do Norte, em que a política lá é totalmente estreita, a política lá. E depois que Deus mostrava isso, aquele anjo que estava comigo dizia: presta atenção no que eu te mostrarei agora. E o Senhor me mostrava os chineses fabricando uma vacina, e dentro dessa vacina tinha algo que eu não sei dizer, eu não entendo, mas tinha algo que quando as pessoas tomavam ela, dava direito de saber exatamente tudo sobre você, sobre eu e você. E o Senhor dizia que não era para o povo dele, tomar esta vacina, não é. E dava direito de saber tudo, meus irmãos, essa vacina. E era até mesmo como assim uma pré-prova, um teste apenas, até mesmo para o chip da besta. Essa vacina é um teste para o chip da besta. O Senhor me mostrava isso. E para encerrar, eu via quando os chineses chegavam, e eu via quando chegava uma folha para o presidente do Brasil, da China para o Brasil, como um acordo para implantar essa vacina aqui. E eu não via se o presidente assinava ou não esse acordo, mas nesse momento eu perguntei ao Senhor: Senhor, o presidente vai aceitar esse acordo para implantar essa vacina aqui? E eu escutava quando Deus me respondia dizendo: filha, eu não te direi, porque eu quero que a minha igreja se humilhe diante de mim, porque isso vai depender da humilhação do meu povo, isso vai depender da igreja. Então o Senhor falava que se Bolsonaro vai aceitar, isso vai depender da humilhação da igreja dele diante do Senhor. Então, este é o recado do Senhor para os meus irmãos, e eu falei até onde o Espírito Santo permitiu, não é tudo, mas o que Deus mandou, eu falei neste áudio. Então, espero que você venha guardar e analisar este recado do Senhor para a tua vida, amém? Eu vou passar a oportunidade para a irmã Solange, e ela vai fazer o que o Espírito Santo direcionar. Amém? A paz do Senhor a todos, e quem se despede é sua irmã em Cristo, Thalia. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Aqui é a irmã Solange Souza. Eu queria fazer um comentário aqui, como eu gosto, né? Para que os irmãos compreendam, entendam bem o recado do Senhor. Quando você ouvir esse recado, você trabalha, não pode acompanhar a oração, não precisa ser com a gente, mas a gente sabe que tem vários homens e mulheres de Deus aí que estão orando, mas determina 3 orações, ao menos 2 no mínimo, um momento com Deus aí, para que você tenha reforço, para que você tenha reserva para os tempos difíceis que virão. Achei interessante porque Deus deu esse arrebatamento à sua serva, e a gente ficou conversando aqui, e a sua serva orou ao Senhor, dizendo: Senhor, mas qual será a base bíblica
para isso, porque normalmente o Senhor sempre dá uma base bíblica para isso, para as coisas que o Senhor fala. Aí o Senhor deu uma visão mostrando uma base bíblica, Salmos capítulo 55, versículo 17, que diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, meus irmãos, se preocupem com o que Deus está falando, estoquem alimento, dê ouvido à voz do Senhor, edifique sua casa sobre a rocha. Só me resta, nesse momento, convocar o povo de Deus a se humilhar, porque como o Senhor falou aí, né? Vai depender da humilhação da igreja, se o presidente aceitará ou não o acordo da vacina. Quem colocar, quem aceitar ser vacinado, né, entre aspas, vai estar entregando toda a sua vida para eles saberem de tudo que você faz, e aí a gente já está com um pé mesmo no carimbo da besta, é um pé mesmo lá. E é interessante que isso aí que Deus falou bate certinho com uma revelação que Deus deu a uma irmã em sonho. Eu não me recordo agora o nome dela. Ela mandou essa revelação pra gente, para aqui pro canal, há cerca de 15 dias atrás, que ela me dizia justamente isso, que sonhou nessa revelação, ela sonhava que o Senhor ia mostrando a ela que havia sim uma vacina, ficou criada uma vacina, porém dentro dessa vacina tinha uma partícula, acho que era vermelha, de outra cor, que não se misturava, e ela avisava para todos não tomarem, porque se tomasse ficava sendo vigiado 24 horas de tudo eles sabiam da sua vida. Então agora mais uma confirmação da parte do Senhor de que de fato é isso. Não tomem quando isso surgir, vamos orar. A igreja precisa entender que tem que se humilhar. Se a igreja se humilhar diante de Deus, Deus vai tocar no coração para que não aceite, mas se não se humilhar, o negócio vai estreitar ainda mais. Então o segredo sempre será a verdadeira humilhação. Então só me resta agora convocar você que se desviou, convocar você que está afastado do evangelho, ou você que se considera um ateu. É momento de você considerar os grandes feitos do Senhor. Você que é católico ou de qualquer outra religião, você que nunca recebeu Jesus como seu Salvador, ou você que é crente, mas caiu, pecou, é momento de fazer conserto, de voltar para Jesus agora. Eu vou orar pela tua vida enquanto você confessa Jesus como teu Salvador pessoal, porque somente por Ele, por meio dele, temos salvação. Amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu entrego em tuas mãos a vida de cada homem, cada mulher, jovem, adolescente ou criança, cada ancião que está se rendendo aos teus pés, meu Pai. O Senhor está gerando temor, o Senhor está quebrantando esse coração para receber o teu sacrifício na cruz com alegria, para se humilhar diante de ti com sinceridade. O Senhor está quebrantando esses corações agora, meu Pai amado. Aleluia, louvado seja o Senhor, para reconhecer os seus pecados, para se humilhar e se arrepender. Então agora eu te peço por essas vidas, que o Senhor venha escrever o nome desta pessoa no livro da vida e selar com o teu precioso sangue, até a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso amado Jesus Cristo. Firma os passos desse irmão, dessa irmã. Liberta esta pessoa que precisa de libertação, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu deixo para a tua meditação o sacrifício que Abraão foi oferecer a Deus, quando Deus pediu seu filho Isaque. É bem verdade que Abraão tinha Ismael e tinha Isaque, mas Deus deixou bem claro: eu quero aquele filho a que tu amas. É claro que Abraão amava os dois, mas ele tinha um amor especial por Isaque, já que Isaque era o filho da promessa. E Ismael foi um filho que nasceu através de um arrumadinho que Abraão fez com Sara, como a gente sabe, uma precipitação. Mas Deus pediu aquilo que estava se colocando ali em primeiro lugar na vida de Abraão. É claro que foi somente para prová-lo, para que ele entendesse que o Deus que deu, Deus deu a promessa, fez a promessa e cumpriu, mas ele precisava deixar Deus ainda em primeiro lugar na sua vida. Isaac nunca tomaria o lugar de Deus. Então, do mesmo jeito é você. Nesses tempos que estamos vivendo, a palavra profética do Senhor é essa. Vai ter momento que Deus vai pedir o teu Isaac. Você precisa, vai ter pessoas, aleluia. Vai ter pessoas que Deus vai requerer o seu trabalho,
nesses últimos tempos, porque vai ser um trabalho que vai te afastar do Senhor, que vai te causar problemas espirituais, que vai te causar prejuízos espirituais. Vai ter pessoas que Deus vai requerer mudança de lugar, mudança de bairro, mudança de casa, mudança de trabalho, que requerer estudo, vai ter pessoas que Deus vai requerer o seu Isaac, e isso para a tua salvação. Não temos tempo de viver apegado com nada. Não viva apegado com nada, porque você precisa entender que a igreja nasceu debaixo de perseguição e vai terminar debaixo de perseguição, de lutas, de dificuldade. É momento de você se entregar 100% ao Senhor, para viver na dependência do Senhor e garantir a nossa coroa. Amém? Aqui quem se despede é sua irmã em Cristo, Solange Souza, sua irmã Thalia. Orem por nós, fiquem todos com Deus e até a próxima, quando o Espírito Santo de Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.